Caros amigos, muito bom dia a todos. Tô parecendo, como é que chama o rapaz lá que fala Bom lá? dia, bom dia, o Ricardo Mello. Ricardo Melo. Ah, Ricardo bom Melo, dia, bom dia, bom dia, bom sensacional. dia. Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ele fala assim, não é? Que legal, É Ricardo Melo. gotas do Evangelho, se eu não me É, engano. o Ricardo Melo é sensacional. Aquele pique, aquele astral dele lá é admirável. Gente, satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma semana, mais uma terça-feira. Hoje, dia 8 de março de 2022, nosso evangelho de número 61, dessa nova, vamos dizer assim, dessa nova leva aí de estudo do evangelho. Já fizemos uma vez o evangelho inteiro, terminamos aí o fim do ano retrasado, fim de 2020, e iniciamos o ano passado, 2021, o reestudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e estamos aqui já no ano 2022, na semana de número 61. Satisfação estar aqui com vocês, espero que todos estejam bem. Um beijo grande para todo mundo. Daqui a pouquinho vou dar um alôzinho pro pessoal aqui. E vamos antes o alôzinho da Estela para nós. Bom dia, Estela. Tá toda chique aí. Muito bom dia Tá e toda um chique. feliz Dia das Mulheres para É vocês verdade, que hein? são Pois é. mulheres. Mulherada, parabéns, mulherada, para É isso todos aí. vocês. Estou recebendo um monte de Feliz Dia das Mulheres pelo WhatsApp, mas não dá para responder a todos, mas fica aqui um geral. Quando eu penso em Dia das Mulheres, a gente sempre lembra não de nós agora, claro que nós somos guerreiras também, mas a gente pensa numa vida difícil das nossas bisavós, não? Das nossas avós. E hoje, a Adriana Viel falando que travou, confere isso, gente? Acho que não travou, não. Travou, Está não. normal. Travou, E vamos que vamos para mais um estudo do Evangelho. Se você é a primeira vez aí conosco, dê a oportunidade a você de fazer essa leitura conosco, de comentar, de interagir, fazer parte dessa corrente que fortalece nosso coração, nossa caminhada. Um alimento espiritual, porque a gente se alimenta de tanta coisa boa, prazerosa, às vezes não prazerosa, mas saudável para o corpo, e o Evangelho é alimento para o espírito. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos caminhar juntos aí por longos e longos anos, porque esse Evangelho, eu e o Oceano já fizemos assim um pacto, a gente não pretende parar. Vamos para a nossa prece de início? Vamos lá? Hoje nosso evangelho número 61. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Vamos entender mais o que significa essa frase, mas antes, vamos então ao nosso momento da oração. Vamos ver quantas pessoas estamos aqui hoje. Tá longe de 200 hoje, hein? O pessoal tá meio... Não começou o ano ainda, gente. Já passou o carnaval. Já já vamos começar o ano, gente. Bora lá, então. Amado Mestre Jesus, agradecemos essa corrente que se forma para estudar o Evangelho. De nossos corações que nesse momento vibram paz, esperança, que possamos juntos vibrar a favor da paz mundial. Que possamos ser guerreiros em teu nome, Senhor, mas sem luta, sem combate, somente caminhando no bem, pensando, agindo e falando. Quanto mais, melhor. Abençoado seja cada um dessa corrente, Senhor. As pessoas que estão com enfermidades físicas, morais, as pessoas que estão sem emprego nesse momento, que perderam um ente querido, que de alguma maneira seu coração possa estar apertado. A minha própria mãe que está com uma infecção na urina. E cada um de nós aqui que pense em alguém que possa receber uma cura, que possamos vibrar saúde e esperança na mente daqueles que não veem uma solução aqui na Terra. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui estudando esse Evangelho abertamente. Abençoado seja cada um aqui, encarnado e desencarnado. Que possamos caminhar juntos por muito tempo ainda, estudando, aprendendo e assim sendo mais feliz. Muito obrigada, que assim seja. Então, você segura os pontos para levar melzinho ali para Melissa. O Sander vai levar nosso cachorrinho para tosar. E a nossa amiga
Olha Nosso lá. amorzinho aqui, ó. Aqui, Mel. Vai tomar um banhozinho, Vai né, tomar Mel? banhozinho, cortar o Nossa excesso de vovozinha. pelo. Já volto, gente. Enquanto isso, eu vou lendo pra gente o livro que nós escolhemos aqui hoje, Palavras da Coragem, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Carlos Barcelli, pelo Espírito, a mensagem pelo Espírito de Emmanuel. Mensagem é de espíritos diversos, mas esse é de Emmanuel. Vamos lá, então? Do livro Palavras da Coragem, capítulo 9, Alguém dirá. Alguém dirá que te enlameaste através das existências passadas e que por isso te afundas agora no charco do sofrimento. A lei de Deus, porém, te garante a própria renovação através do tempo e que um dia te erguerás do pântano para a imensidão dos céus, na condição de filho da luz. É interessante pensar assim, não é? Alguém dirá, e às vezes esse alguém dirá é você mesmo, pensando, poxa, quanto sofrimento, quanta coisa chata acontece na minha vida. E pelo segmento do evangelho de hoje, a gente vai compreender que não só Deus está vendo tudo, como tudo é justo e tudo é amor, e que um dia realmente esse sofrimento, essa dor vai fazer sentido lá no mundo espiritual. Será que só sentir dor já me ilumina? É claro que não. A gente tem que tentar entender o que será que eu estou fazendo de errado para atrair isso para minha vida. A Jane Lopes de Paula tá aqui orando pela própria cura do tratamento de câncer. É isso aí. Que Deus te abençoe, que você já esteja aí nesse processo de cura com esse pensamento elevado, com toda certeza. Estamos de volta. Você, André, agora vai ler o Evangelho para nós, para fazer mais sentido esse trecho que a gente leu de Emmanuel. Pois é. Eu não ouvi o trecho não, mas depois você me atualiza aí. Gente, seguindo então o nosso fluxo aqui semanal, dando sequência ao nosso estudo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, os itens 20 e 21, ditado pelo espírito de Vianney, chamado Cura d'Ars, né, Cura de Ars, lá em Paris, no ano de 1863, traz para nós aqui, então, bem-aventurados que têm os olhos fechados. Vamos lá? Meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres. Eu, sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brancura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes, como recompensa da vossa abnegação. Mas desde que aqui me encontro, numa assembleia em que se trata, sobretudo, de estudar, eu vos direi que os que estão privados da vista deviam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valia atirá-lo ao fogo que ser causa da vossa perdição. Ah, quantos existem sobre a terra que um dia maldirão nas trevas por terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que, na expiação, foram punidos pelos olhos.
Seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de alguns desses pobres sofredores e devolvê-los à luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Então, não pediríeis para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever na tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E quem sabe se esta alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas, por tua vez, ora e, sobretudo, pensa em tudo o que venho de dizer-te. Antes de me afastar, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. 21º item, nota. Quando uma aflição não é a consequência dos atos da vida presente, é necessário procurar a sua causa numa vida anterior. Isso que chamamos caprichos da sorte, nada mais são que os efeitos da justiça de Deus. Ele não aplica punições arbitrárias, pois quer sempre que entre a falta e a pena exista correlação. Se, na sua bondade, lança um véu sobre os nossos atos passados, entretanto, nos aponta o caminho a dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podemos traduzir assim: somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Se, pois, alguém é afligido com a perda da visão, é que a vista foi para ele uma causa de queda. Talvez também tenha sido causa da perda da vista para outro. Pode alguém ter ficado cego pelo excesso de trabalho que lhe impôs, ou ainda em consequência de maus tratos, de falta de cuidados e etc. E então sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, no seu arrependimento, pode ter escolhido esta expiação, aplicando a si próprio estas palavras de Jesus: se vosso olho for motivo de escândalo, arrancai-o. E vamos ao comentário da Estela. Bom, toda vez que nós estudamos o Evangelho, toda vez que você abrir o Evangelho na sua casa, você estiver escutando aqui conosco, ou com a turma da Rede Amigo Espírita, ou com qualquer outro lugar da sua vida, é para entender que o Evangelho não é uma palavra de iluminar a sua casa, é de iluminar a sua mente. Claro que ilumina a casa, porque nós sabemos que de dentro, tem até essa mensagem, Luciana, no livro Ação e Reação, onde um crucifixo brilha, onde uma Bíblia aberta, ela brilha. Mas principalmente brilha a nossa mente. Por quê? Porque deixa mais claro os problemas que estão deixando nossa cabeça anuviada. Você não está, às vezes, enxergando saída para você, para o seu ente querido. E aí, quando eu leio o Evangelho, por exemplo, imagina que eu esteja nesse momento passando algum tipo de aflição.
Vamos colocar aí a de saúde, porque o coronavírus veio com uma lição muito grande para nós, que é entendermos que depois que você perde a saúde, você não tem mais nada. Ou se a sua saúde está abalada, não interessa o dinheiro, não interessa nada, que a gente fica capengue. Isso é muito claro, deixou muito claro para nós, pessoas que jovens, saudáveis, que de repente se viu aí nessa situação. Então, isso está claro. Então, vamos partir desse princípio. Como o próprio Vianney trouxe para nós uma mensagem, vocês imaginam que eles estavam ali aguardando que ele fosse curar uma pessoa cega. Inclusive, ele ganha esse nome Cura de Ars pelas curas que fez. Enquanto encarnado. Enquanto encarnado. E aí ele está ali em um grupo que todo mundo orou para ele e falou, não, vai acontecer um milagre agora, ele vai curar, mas a cura daquele espírito é a cegueira. E quando a gente está aqui na carne, nós queremos as coisas para ontem, a cura para agora. E o processo da doença é para curar o seu espírito. Então, para que eu quero esse evangelho de hoje na minha vida? Por que ele está iluminando a minha mente? Por quê? Porque eu tenho que entender que antes dessa carne que vocês estão enxergando aqui, olha, Alexandre, tem um espírito que habita dentro dele, e esse espírito é eterno. Esse espírito é eterno. Então, a doença que está acometendo o corpo dele é para curar algo do espírito. E aí o próprio evangelho traz para nós, tem coisa que você não vai entender agora dessa vida, que pode ser da outra. Imagina, como é que eu explico uma criança que já nasce com uma deficiência respiratória, alguém que tem uma paralisia infantil, o que essa pessoa fez antes, aqui na Terra, para explicar o que acontece? Porque a gente gosta de dar explicação, não é? Ah, tá vendo o que está acontecendo na vida dele? Ah, você não sabe isso daí quando era jovem, aprontou tanto. Somos todos juízes, mas e quando você se vê com um problema físico? O que eu posso fazer com isso? Eu posso tentar entender o que essa doença está tentando curar no meu espírito. Às vezes, um problema de limitação a ponto de eu pedir mais ajuda, não depender do outro, mas às vezes abaixar um pouco a nossa crista de rei ou rainha. É ruim saber disso, não é? Mexe um pouco conosco. Quanto você se sente vulnerável diante desse problema? Pode ser que esse problema está querendo, de uma vez por todas, abaixar um pouco do nosso orgulho. Pode ser. No caso da menina cega aqui, a gente imagina pelo carinho que eles tratam, né? Apesar que um espírito evoluído trata o adulto como se fosse uma criança também. Mas imaginemos que é uma pessoa jovem, cega, e escutar que é assim mesmo, que Deus quer dessa maneira. Olha aqui que bonito que o Evangelho traz para nós. Quem sabe se esta alegria, tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Deus permite sua tristeza. Algo interessante que é pensar assim, poxa, então eu vou aceitar essa doença? Não, não vou aceitar a doença. Eu vou tentar entender o que ela está me trazendo. O quanto ela está ajudando o meu espírito. Cá entre nós, se você sentar para conversar comigo, você sabe que aquele dia que você pegou aquela gripe forte, aquele dia que você pegou dengue, seu espírito deu uma avançada. Sem dúvida. Conheço pessoas difíceis, né, no trato, que agora na época do Covid, inclusive um familiar nosso, que na época do Covid falou coisas que a gente nunca tinha ouvido da boca dessa pessoa. Se redimiu em alguns assuntos, ficou brando. Agora voltou à saúde, voltou ao normal, né, Luciana? Mas pode ser que o Covid, em muitas pessoas, falou, poxa, olha, eu mesmo aqui em casa, gente, eu confio no amor do Oceano, eu sei que a gente é aqui parceiro, companheiro, mas ele cuidou tanto de mim que isso daí ficou gravado no meu espírito. Falou, nossa, eu posso contar com essa pessoa aí. Ah, então você tinha dúvida, Estela? Acho que sim.
Porque fortaleceu muito o vínculo meu de parceria com o Sander depois que eu fiquei doente. E olha que a gente é muito parceiro para lá e para cá. Só que dentro de mim, além da estela do RG e CPF, o meu espírito ficou muito mais confiante no nosso relacionamento depois que eu fiquei doente. Isso é uma das coisas que eu ter pego o Covid violento que eu peguei fez comigo. Uma das coisas. Então, às vezes, o nosso espírito precisa, não só, como no meu caso, foram 10 dias que eu fiquei muito mal. Mas pode ser que nosso espírito é teimoso. E aí não precisa de 10 dias, ele precisa, às vezes, de 10 anos de um problema. 20 anos, 30. Então, eu tenho que aceitar a doença? Eu tenho que aceitar que aquilo não é falta de amor de Deus comigo. É isso que eu tenho que aceitar. Não, Deus é amor. E tentar lutar moralmente para crescer com aquilo. Não é fácil, Estela, pelo amor de Deus. Quando você pega o diagnóstico na mão, você fala, acabou, para quê? Olha lá, minha vizinha fala mal de todo mundo, não paga as contas direito, e lá, vive esbanjando saúde. Agora eu aqui, eu que sou uma pessoa boa, tô orando, faço evangelho, eu pego essa doença. O que acontece comigo? Eu não sei falar para você qual a receita moral disso. Você, André, não vai saber. É uma conversa de você com você mesmo. Quando as pessoas procuram a doutrina espírita, tentando se livrar de alguns problemas, principalmente culpando, às vezes, a sua vida até em um obsessor, a doutrina te apresenta que a melhor maneira de você vencer essa encarnação é o autoconhecimento. Só que você acha que é fácil virar para o seu íntimo e dizer assim, poxa, entendo agora que eu sou invejosa. Poxa, entendo agora o tanto que eu sou orgulhosa. As pessoas que passam dificuldades, que eu tenho 42 anos, então a gente imagina que os nossos pais, eles tiveram muito mais dificuldades que nós e nossos avós. Está todo mundo aí encarnado. Vamos colocar que tem vozinha de 80 anos aí, 90 anos, lúcida, consciente. O que essa mulher passou? Falando do Dia das Mulheres hoje, esse vídeo é atemporal, mas, gente, você que está assistindo vai para frente, é Dia das Mulheres. Aí você lembra daquela dificuldade que a vozinha passou. E sabe o que ela fez? Ela se virou. Ela criou 10 filhos sozinha. Sabe o que isso causa dentro do peitinho dela? Eu não preciso de ninguém. Muitas vezes causa isso. Só que isso é danoso para o espírito. Então, às vezes, é preciso uma limitação física para falar assim, calma, aqui na Terra, você falar que você não precisa de ninguém, é um pelo outro aqui. É um pelo outro. É por isso que, de uma vez por todas, a gente vai parar de tentar deixar algo exclusivo. Só a mulher tem valor. Hoje é Dia das Mulheres, só a mulher tem valor. Imagina, eu preciso do homem. Nós precisamos de homens. Então eu preciso de um homem para viver. Não, eu preciso deles no mundo. Como é que nasce uma criança sem um homem? Não, e agora eu só quero realmente considerar as mulheres. Aí você vai, fica internado, quem que cuida de você? Aí vem um enfermeiro homem, um médico homem. Então não dá para excluir ninguém. Dá para excluir algum tipo de etnia, pelo amor de Deus, isso daí está muito claro para nós. Dá para excluir um homossexual. Então Jesus vem trazer para nós a convivência gritando em nossa alma. Não, Estela, eu não tenho nenhum tipo de preconceito desse. Não tem? Como que você está tratando a sua nora? Ai, minha nora, mas nem me fala. Olha, ela não trata meu filho direito. Então eu vou falar para você, eu já excluí ela da minha vida. Sabe o que você está fazendo? Deus me livre, Senhor, bate na madeira. Uma enfermidade para aproximar você dela. Uma enfermidade para, às vezes, ela cuidar de você. Para ela te amar e para você amar ela. Porque Deus não está se importando com a... Como que eu posso colocar aqui para que não cortem uma fala dessa e fica feio? Deus não vê a sua doença como mal maior. Ele vê a doença do seu espírito. Porque o eterno aí é o que habita dentro dessa carne. E o que essa carne está gritando para o seu espírito
fazer. Às vezes, diminuir o orgulho. Às vezes, perdoar. Às vezes, tolerar mais. Compreender mais. O que está sendo a aflição da sua vida nesse momento? Pensa no seu espírito. É isso que vai ser curado. Como no caso dessa menina aqui, cega. Eles dizem assim para ela aqui, que é muito difícil de compreender. Se você tivesse a visão, talvez você não ia depois ver a luz lá na eternidade. Por quê? Porque uma pessoa poderia perder a visão. Não dá para brincar de ser Deus. Mas pelo que eles dizem aqui, essa pessoa usou mal, às vezes, as vistas em outra encarnação. Um dia eu e o Oceander viu uma comunicação de uma pessoa dizendo quanto que ela fez mal com a sua voz e ela pediu para vir muda na outra encarnação. Então, todo mundo que você vê aí é mal e fofoqueiro? Não. Eu não sei qual que é a regra, qual que é a matemática. Eu só sei que a pedagogia divina é para você se melhorar. Eu não vou mais orar pela minha cura, você vai orar pela sua cura. E principalmente, Senhor, me mostra o que eu tenho que melhorar com essa doença. Porque só viver a doença não vai te melhorar. Só viver a dor não vai melhorar o espírito. O que eu tenho que aprender? Eu tenho que ser mais flexível. Eu tenho que aprender a pedir ajuda. Eu tenho que aprender a ficar feliz que eu estou sem esse braço, mas eu tenho outro. Mas eu só falo do braço que eu não tenho. Eu só falo da dor. Eu só falo do problema. O que a doença está tentando ensinar para o nosso espírito? Essa é a pedagogia divina. Você sabia que os benfeitores têm a capacidade de curar uma pessoa que esteja em estágio terminal? Sabia disso? Sabe onde que eu soube disso, Sander? No livro Obreiros da Vida Eterna, no qual eles visitaram uma senhora. Eu já contei esse caso aqui, mas vale muito a pena, porque ele é impactante. Uma senhora estava há uma semana do desencarne. Obreiros da Vida Eterna, eles visitam 5 casos para desencarnar os 5 casos. É a visita da morte? Tá, no português, claro, é. Eles visitam essa senhora uma semana antes. André Luiz faz aquela anamnese, né, espiritual, porque ele enxerga o que tem na fisiologia dela para ela desencarnar, e estava esculhambado. O corpo dela estava esculhambado, que uma semana a gente volta para desencarnar. Ele viu a situação toda ali, beleza. Quando eles voltaram, André Luiz falou, o que é isso? A mulher estava com a saúde assim, ó, tinindo. Ele falou assim, mas, ué, o que aconteceu aqui? Foi a oração daquele menino? Ele tentando descobrir. Falei, então, passaram por lá, os benfeitores da cura, deram uma erguida, uma sacudida na poeira ali, levantaram a senhora, ela estava bem, tomando a sopinha dela ali. Tudo porque o desencarne dela iria desencadear uma série de consequências funestas na filha, que tinha uma missão muito grande. Então, eles falaram, não, por enquanto, deixa ela viva aí. Ou seja, isso é muito claro para mim, que eles podem pegar a sua doença e falar assim, não, o propósito de você se curar é muito maior do que essa doença. Então, vamos tirar a doença aqui. Essa senhora não desencarnou. Ela estava prontinha para desencarnar, até mentalmente, ela estava bem. Espiritualmente falando assim, é uma pessoa muito dedicada, estudiosa da vida do espírito, então ela estava bem para desencarnar, mas eles falaram não. Então, que dia que você pode, às vezes, receber uma cura aqui? Quando não fizer mais sentido você ser doente. Não faz sentido. Estela, mas eu sou uma pessoa boa. Todos nós que estamos aqui, estamos em mais de 180 aparelhos ligados. Eu tenho certeza que todos nós somos bons, pagadores de conta, respeito, já não consegue agredir fisicamente outras pessoas, animais, nem eu mesmo, você pega, eu não sei o problema de vocês, mas é o meu problema, às vezes eu vou podar as plantinhas aqui em casa. É até assim, parece que você está machucando. Então a gente já tem isso de bondade dentro de nós. E por que a gente fica doente? Porque às vezes resta um pouco de orgulho. E tudo aquilo que eu falei antes. Mas cada um vai buscar dentro de si esse problema. O meu, 10 dias de coronavírus, como eu relatei para vocês, fortaleceu meu casamento. Fortaleceu o desejo de abraçar as minhas filhas, que eu estava sem abraçar elas nesses dias, nesses 10 dias. Fortalece, eu tinha vontade de sair e falar, vou fazer uma festa agora. Mas você não era grata, Estela? Eu era, mas sempre tem um bocadinho a mais. Sempre tem algo para resolver dentro de nós.
O dia que a gente for 100%, a gente desencarna e vai viver em um mundo feliz. Talvez Júpiter, Saturno, como relata a mãe de Chico Xavier para nós. Mas até o momento em que a gente está na Terra, tem muito a ser resolvido. Então, sim, resolva o problema da sua saúde com remédio, vá nos médicos necessários, mas procura o que eu tenho que resolver dentro de mim. Às vezes um mau humor, eu gosto de falar que eu tô doente, porque aí não preciso ficar rindo para ninguém, e eu sou assim mesmo. E aí você fala da sua doença o tempo todo para poder se manter ali naquele jeito. Então vamos tentar buscar em nós as curas necessárias para o espírito. O Ciandro pegou uma cola aqui, que agora eu estou muito interessada em saber essa cola aqui. Pois bem, eu fui pesquisar a vida do Vianney, como foi apelidado de cura de Ars. Ars é uma cidade na França. E o Vianney, pesquisando aqui no Wikipedia, esse senhor aqui, ele nasceu no século XVIII e desencarnou no século XIX, em 1859. E veio se comunicar com a espiritualidade para poder, então, participar da compilação de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Vianney era um padre católico, inclusive hoje ele já é considerado santo pela Igreja Católica, e quiseram até colocar ele como o padroeiro dos sacerdotes, ou seja, dos padres. Interessante isso. Legal. Mas por uma escolha do Papa Francisco, não foi assim ainda permitido, né? Mas o pessoal considera ele na Igreja Católica como o padroeiro aí dos sacerdotes, né? Dos padres. E o espírito de Vianney fez, ao longo da sua trajetória, na verdade não o espírito, o próprio Vianney, esse senhor aqui, que desencarnou com 73 anos de idade, de cansaço, de tanto trabalhar. Trabalhava quase 15 horas por dia, ininterruptamente, servindo a população da cidade de Ars. Eu acho que uma pessoa que desencarna de tanto trabalhar assim, tem os seus méritos, né, para poder trazer uma orientação, né? Tem moral. Que alguém que experimentou aqui na carne tantas oportunidades, né, de aperfeiçoamento, de trabalho ao próximo, tem uma moral muito elevada para poder nos trazer orientações. E ele vem de uma maneira tão fraternal, trazer essa lição de bem-aventurados que têm os olhos fechados, trazendo lições, por exemplo, de que não é ele que cura. Ele já falou, ó, não sou eu que curo, eu posso até proporcionar o desejo e trazer uma orientação e me impor minhas mãos, mas quem vai dar autorização, quem vai curar mesmo, é o Pai que está no alto, né? Somente aquele que sabe de tudo, sabe de nós, do nosso passado, principalmente, das nossas necessidades. E ele coloca algo que eu aprendi com o professor Rodrigues, no AELUS, uns anos atrás, quando a gente fazia um trabalho de, vamos dizer assim, a gente recebia pessoas que eram doentes, assim, que estavam doentes, né? Não eram, estavam doentes, e tentava curar elas, ajudar elas a se curarem através de passes, de orientações e tudo mais. E eu me lembro de um dia onde o professor Rodrigues dava uma aula para os trabalhadores da casa, né? Com as pessoas atendidas não estavam presentes, quer dizer, só quem estava atuando nessa frente de trabalho. Isso deve fazer já uns 10 anos, já mais ou menos. E eu me lembro muito de uma frase do professor Rodrigues que dizia, ele disse o seguinte: como que nós vamos explicar para as pessoas que a doença delas é a cura delas? Ou seja, a doença que elas carregam nesse momento é o que está curando elas de enfermidades do espírito. Você entendeu isso de imediato? Então eu entendi, na hora eu pensei, puxa vida, é verdade, porque não há nada que esteja acontecendo com qualquer pessoa que não tenha uma finalidade evolutiva. Inclusive, vou colocar para vocês aqui a imagem que eu coloquei do nosso banner aqui. Vocês vão entender, ó. Eu vou narrando aqui, ó. Vocês observem que eu coloquei essa imagem de provavelmente uma moça, né, com os olhos aparentemente cegos, né, sem visão, mas que ela está com os olhos enxergando as estrelas do céu, né? A galáxia, como se fosse uma galáxia. Então representa muito bem isso. Olha que interessante essa imagem. Ela está cega para enxergar as coisas da vida, as coisas do mundo material, mas ela está com os olhos enxergando as coisas de Deus.
A proposta divina não é fazer ninguém sofrer. Não há nenhuma pessoa nesse mundo que passe por uma enfermidade desnecessariamente. E o Espírito Vianney veio dizer isso para nós: olha, eu não faço cura, quem faz cura é Deus. E acredite, é melhor às vezes você ser cego do que você enxergar e aquele teu olho ter uma visão que enxerga sempre o lado ruim, ou que planeja algo que prejudique alguém, prejudique a si mesmo. Então, é mais produtivo o indivíduo cego dos olhos materiais, dos olhos de carne, como nosso amigo Kiko Sartori, que está aqui nos assistindo, até fez uma pergunta agora há pouco, se a cegueira é uma provação. Olha, Kiko, bem pouco provável, viu? É uma expiação mesmo. Assim, na maior parte dos casos, é uma expiação, ou seja, é algo não dessa encarnação, é algo da vida passada, ou de vidas passadas, né? Onde, quando não bem utilizado esses olhos, pode ser necessário um período refratário de reflexão, uma pausa nas múltiplas existências, para que a gente então reflita e corrija velhos hábitos que esses olhos de carne nos faziam, né, experimentar. Na verdade, os olhos não têm culpa de nada, né? A culpa é de quem comanda os olhos, né? Porque o olho é apenas um órgão, ele é um componente, né, orgânico que permite que o nosso corpo se manifeste e possa então enxergar, né, através dele. Mas quem comanda o que o olho vê, o que o olho interpreta com o que vê é a nossa mente, é o nosso espírito. Então, às vezes é necessário o indivíduo passar por essa situação, como, por exemplo, essa semana eu tive a notícia do nosso querido Clóvis de Barros Filho, grande filósofo aqui de São Paulo, um cara inteligentíssimo, que ele está praticamente cego, ele está com um olho só enxergando de 14%, o outro olho ele perdeu completamente por conta de um descolamento de retina, depois foi fazer uma cirurgia, não deu muito certo, e inclusive o Kiko está falando aqui, ó, legal, que ele não nasceu cego, ele ficou cego com uns 18 anos, então se ele já teve a oportunidade de enxergar um tempo e sabe como que é, né? O Kiko, tá? O Kiko Sartori está falando com a gente, o Marcelo Cavalcante. Então, o Clóvis, que é um cara, um grande filósofo, um cara muito inteligente, está passando por essa experiência, né? De perder a visão, não consegue mais dirigir, não consegue mais se locomover sem o auxílio de alguém. Nós podemos imaginar o quão difícil deve ser, né? Uma cegueira. Mas, passado um certo tempo, eu acredito que a pessoa, quem pode dar um depoimento é quem ficou cego, né? Como o Kiko disse agora há pouco, né? No início deve ser muito difícil, mas depois você vai começando a abrir novos sensores, vão potencializando novas percepções que antes nós não tínhamos. Eu já vi relato de gente, né, dos nossos irmãos aí com deficiência visual, que relatam que aumentaram a capacidade de percepção e de prestar atenção nas coisas de uma maneira muito potente. Passaram a ter uma audição muito mais aprimorada, passaram a ter um tato, né, a capacidade de pôr a mão nas coisas e sentir de uma forma muito mais rica. Isso alimenta o espírito, sem dúvida. Mas não é disso que eu quero falar, não. Não é dos sentidos físicos que eu quero falar. O Evangelho quer nos trazer a informação de que todo tipo de enfermidade nos limita em algum aspecto, mas nos oferece a oportunidade de potencializar outros aspectos. Então, vamos usar o exemplo do cego, que é o tema aqui de hoje. Você fica cego dos olhos, mas você fica aberto a enxergar as coisas de Deus, a olhar a vida com mais gratidão, a valorizar mais, por exemplo, o contato com as pessoas que te auxiliam, a exercitar a gratidão, porque você precisa de auxílio o tempo todo. Dificilmente você vai conseguir atravessar uma rua somente com o teu guia, você vai precisar de alguém que te auxilie, ó, não vem vindo nenhum carro, pode passar. Ó, cuidado, tem um buraco ali, porque o buraco, às vezes o guia passa batido, você pode cair dentro do buraco, enfim. Desenvolve-se, então, várias aptidões, várias virtudes. Porque senão seria uma simples punição. A pessoa poderia sentar, chorar e justificar algo dizendo assim, todo mundo enxerga menos eu. Por que Deus faz isso comigo? E não é assim que funciona. Toda
limitação traz oportunidades. Eu vejo muita gente, eu atendo quase 80 pessoas por semana no meu trabalho. Então, eu acho que eu posso me dizer aqui, obviamente, muito, mas muito distante do Vianney, né, que serviu tantas pessoas que faziam peregrinações pela Europa inteira para poder ir visitar ele por conta dos seus aconselhamentos. Pra você ter uma ideia, faziam filas as pessoas para poder se confessar com ele, como era padre, que às vezes as filas tinham mais de quilômetros de extensão e iam por noite adentro. O pessoal queria se confessar com ele, tinha muita credibilidade. Eu, obviamente, estou muito distante do Vianney, mas posso contar um pouquinho da minha pequena experiência em atender pessoas, né, ao longo do meu dia a dia aí, ao longo do mês inteiro, 80 pessoas por semana eu atendo. E eu posso garantir para vocês que todas as pessoas que relatam para mim certas limitações começam, pouco a pouco, a enxergar outras virtudes, e algumas delas dizem o seguinte: ah, mas eu não queria ficar velho, eu não queria envelhecer, eu sinto os efeitos da idade, e eu percebo quão difícil é estar, por exemplo, me sentindo limitado, coisa que eu nunca tive. Eu queria trabalhar, principalmente mulher fala isso, né? Eu quero limpar minha casa, mas eu não consigo, eu não tenho força mais, eu não consigo. Então eu me vejo limitado ou limitada, né, por conta das minhas do desgaste do meu organismo, da minha idade, né? Eu gostaria de poder me sentir mais útil, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Você aí que ainda é jovem, para não sofrer esse tipo de situação, você vai ter que desencarnar jovem. Porque se você for ganhando idade e for ficando mais velho, inevitavelmente o seu corpo vai sofrer alterações, porque o corpo nosso ele é perecível. Ele sofre desgastes, ele tem prazo de validade. Você não vai conseguir manter o tônus muscular, por exemplo, com 70 anos de idade, igual o tônus que você tinha com 25, com 30. Você não precisa nem fazer força nenhuma, teu músculo está sempre durinho, né? Com 70, teu músculo não vai ficar durinho mais, a não ser que você faça musculação, que você já tenha uma disciplina de treinamento aí já de algum tempo, para manter um pouco o tônus, que a gente perde 1% de massa muscular ao ano depois dos 40 anos de idade. Sabia dessa, não? Portanto, se você chegou aos 80, pode ter certeza, você perdeu 40% da sua massa muscular com 80 anos de idade. Porque depois dos 40, 1% ao ano você vai perdendo. Agora, aquele que mantém o corpo através de musculação, de caminhada, de ciclismo, etc., esportes, né, consegue diminuir esse impacto. Onde eu quero chegar com isso? Deus colocou para nós várias etapas para a gente seguir. Então, a velhice é uma das etapas onde a gente vai aprender coisas que na juventude você não aprende. Uhum. Muito. Então, a tua limitação física, eu mesmo já comecei a sentir dificuldades em várias áreas na minha vida, né? Você começa a ficar com uma tendência de engordar mais fácil, mais dificuldade de emagrecer, surge uma dorzinha aqui que você nunca teve, uma dorzinha ali. Quando você faz um machucadinho, demora um pouquinho mais para sarar. Enfim, eu já sinto isso em mim, né? Que não sou tão, né? Não tenho uma idade tão avançada ainda. Mas agora, essa limitação que a gente passa a ter, tem que trazer para nós, para o espírita, que já é um homem inteligente, alguém que já tem uma visão além dessa encarnação, é necessário a gente aproveitar esses momentos. Você vai, obrigatoriamente, ter que trabalhar num ritmo mais lento, e isso vai treinar a tua paciência, vai treinar a tua resignação, vai treinar, às vezes, de você ter necessidade de pedir ajuda para alguém que você não consegue pegar aquele peso sozinho. Antes você pegaria. Com 35 você pegaria. Não preciso de ninguém. Mas agora com 60, 70, 80, você não vai conseguir pegar sozinho. Então, você pedir ajuda é um treinamento de humildade. Entende? Agora você imagina se eu chegar com 70, 80 e falar: ai meu Deus, que pena. Olha, eu queria pegar esse saco de cimento aqui e mover de um lugar para o outro, não consigo mais. Olha, que limitação, meu Deus. E aí Deus pode estar soprando na nossa orelha dizendo assim: pede ajuda aí pro teu irmão que está aí do teu lado, pro teu neto, pro teu filho. Vocês vão formar então uma parceria de camaradagem.
Você mostra para ele que ele é importante na sua vida, que se não fosse ele te ajudando, você não conseguiria fazer sozinho. Treine a sua humildade em reconhecer que por mais que você já foi muito potente, já foi um fisiculturista que carregava 200 quilos, hoje você não consegue pegar 50 mais. São etapas da vida que não mostram um fracasso, de jeito nenhum. Mostram que você é capaz de experimentar várias coisas dentro de uma mesma existência. Você teve muita saúde, né? Você teve muito isso, muito aquilo. Hoje você não tem alguma coisa. Hoje você não consegue, por exemplo, meu pai jogou muita bola, muito futebol ao longo da vida e hoje ele tem um desgaste no fêmur, que ele anda com dificuldade, porque ele sente muitas dores, deveria até fazer uma cirurgia, mas ele está fugindo. Enfim, meu pai hoje não pode jogar bola, mas eu falo para ele, mas o senhor pode nadar, o senhor pode andar de bicicleta, ele ainda consegue andar de bicicleta com um pouquinho de dor, mas anda. O senhor pode ficar mais em casa e cuidar mais dos netos, né? Se o senhor tivesse talvez jogando bola até hoje, o senhor ia deixar os netos de lado, não ia participar da convivência com eles, não ia conviver mais com a minha mãe, né? Que é a sua companheira. Então, nós não perdemos algo e perdemos outros tantos. Nós sempre perdemos algo e ganhamos outro algo. Você perde a visão, mas você ganha uma nova percepção. Você perde a mobilidade, mas você ganha um olhar de exercitamento, de humildade com as pessoas que estão ao teu redor, que você vai ter que pedir auxílio. Se você um dia perder as suas pernas e ficar numa cadeira de roda, você vai ganhar a oportunidade de fazer um curso de paciência, um treinamento para ver o quão resignado e o quanta fé você tem. Obviamente, para mim, é ainda muito confortável dizer isso, porque ainda não experimentei grandes limitações, não experimentei nada. Então, vamos dizer assim, eu não tenho moral para poder falar, por exemplo, o que deve sentir ou o que sente alguém que perdeu a visão. Eu não tenho moral para isso, porque eu não perdi minha visão, né? Agora, nós estamos aqui numa linha de estudo onde nós somos advertidos por um espírito altamente gabaritado em relação às curas que nós tanto buscamos que podem eventualmente nos prejudicar. Lembra que eu falei no início, que o Rodrigues disse que como é que eu explico para uma pessoa que a doença dela é o que está curando ela? E é isso mesmo. Nós temos que ter esse entendimento para que quando chegue uma limitação, quando chegue uma enfermidade, nós façamos uma autoanálise, um refinamento das nossas percepções para descobrir o que causou aquilo. Talvez são fatores climáticos, são fatores alimentares, talvez não tenha nada a ver necessariamente com uma conduta moral. Por exemplo, se você toma uma picada de um mosquito da dengue, você pode ficar com uma enfermidade, pegar a dengue, que é uma doença difícil, porque é coisa do mundo, gente. Nós vivemos num mundo que tem pernilongo, tem mosquito que te pica, né? Então, nem tudo, sim, 100% tem aí uma fundamentação de causar em você uma expiação ou uma prova, né? Mas que a todo momento nós estamos ganhando a oportunidade de refletir sobre tudo que nos acontece, isso é um fato inegável. Você ganha algo quando perde algo. Você nunca perde 100%. Você perde 50% da visão, mas pode ganhar 50% de novas percepções que você não tinha quando seus olhos estavam 100% sadios. Então, meus amigos, para finalizar essa reflexão dessa manhã, que a nossa hora que já está acabando, a gente sempre estabelece de acabar 9, 9:01, 9:02 no máximo, e já são 8:59. Você que está me assistindo aí, que se sente limitado por alguma enfermidade, saiba que Jesus nos advertiu, dizendo que bem-aventurados os aflitos, porque eles verão o reino dos céus. Já aqueles que passam uma vida sem nenhum tipo de dificuldade, dificilmente vão conseguir enxergar a beleza do reino de Deus, porque se perdem no mundo com mais facilidade. Quando eu estou totalmente livre, sem nenhuma limitação, eu estou solto. Sabe para onde que eu vou? Para Gandaia. Que centro espírita que nada, que estudar espiritismo que nada, que mané ir lá fazer caridade, coisa nenhuma. Eu vou para a praia, eu vou para o clube, eu vou para festa, eu vou para chácara, eu vou para que não, eu vou comprar carro, eu vou viajar, não quero saber de nada não. Agora a limitação
Por exemplo, ano passado nós ficamos no lockdown, vocês lembram do momento de oração que a gente fez? Gente, que coisa maravilhosa foi aquilo, vocês lembram? Quem participou aí com a gente? Ficamos aqui em lockdown, dentro de casa, sem poder sair, podia sair no máximo 7 horas da noite, tinha que voltar para casa, não podia ficar fora. Foi uma limitação, não foi? Foi uma, entre aspas, uma cegueira do nosso ir e vir, não foi? Mas o que isso trouxe de bom para nós? Trouxe a oportunidade da gente estudar mais, de nós nos unirmos mais. Formamos um elo, uma corrente de oração, uma corrente de apoio mútuo. Foi uma coisa altamente enriquecedora. Quem participou aí, quem está aqui que participou, estou vendo aqui a Rosana Bertuga, a Martinha Fola, a Lúbia, lá de Ribeirão, né, Lúbia? O pessoal que esteve conosco aqui todos os dias, relata isso para nós. Olha, foi um momento difícil, a gente teve muitas perdas, pessoas morrendo, entubadas e tal, mas foi um negócio maravilhoso, que eu tenho certeza que todos nós vamos nos recordar para o resto da vida. Talvez nessa existência, nenhum de nós mais vai passar por uma pandemia ou algo semelhante ao que a gente passou, né? Porque parece que já está se encerrando, já estão até querendo rebaixar de pandemia para endemia. Talvez nós não vamos mais ter que viver um lockdown nessa encarnação, que é o que eu desejo, né? Mas olha como nós aproveitamos um momento de dificuldade para poder crescer. E olha como nós estamos tendo, cada um de nós, cada um com as suas particularidades, cada um os seus mini momentos de provação, de expiação. É um que tem uma dor ali, que limita ele de andar, é outro que tem uma cegueira parcial, que tem uma dificuldade de visão, está com uma catarata, ou está com uma pressão aumentada do seu olho. É outro que não está ouvindo direito, está com problema já de surdez, está começando a ter um probleminha de surdez. Será que a pessoa não ouvindo as coisas do mundo aqui, ela não vai passar a ouvir coisas mais do coração? Não vai poder orar com mais profundidade? Porque eu perdi a audição, não estou conseguindo ouvir, as pessoas me chamam ali, eu não ouço. Talvez tenha uma necessidade grande por trás, né? Será que não? Eu acredito que sim. É isso que o Espírito Vianney nos traz aqui de lição, nos consolando, dizendo que para que tenhamos paciência e olhemos mais para dentro de nós, que nem todas as curas do corpo podem nos trazer felicidade. Às vezes as enfermidades é o que estão nos aprimorando. Isso quem relata não sou eu, são muitos daqueles que retornaram ao mundo espiritual e agradecem terem tido as limitações que tiveram, que puderam trabalhar virtudes que nunca haviam trabalhado em nenhuma encarnação, onde tiveram mais saúde, mais liberdade de ir e vir. Então você, meu amigo, minha amiga que está aí me acompanhando, você que está me vendo, me assistindo, você que está me ouvindo somente, tenha convicção que Deus está ao seu lado. Não perca sua fé. Não esqueça de olhar para tudo que você sente, olhar de uma maneira mais amorosa. Não esqueça de trabalhar a potencialização do trato, do cuidado, do refinamento da maneira de lidar com as pessoas que você necessita que te auxiliem. Você não pode caminhar, agradeça quem te conduz, quem empurra aí sua cadeira de rodas. Você não pode ver, agradeça muito aquele que empresta os olhos para você se locomover. Você está doente, você está com uma enfermidade que te causa dor, olhe para o lado e veja que tem gente também com dor e auxilie na medida das tuas forças. Você não pode auxiliar diretamente, auxilie com as suas orações, com seus aconselhamentos, com a sua doçura que você tem dentro de você aí, que é preciso ser exteriorizada. Todos nós somos carregados de virtudes que estão adormecidas, porque todos nós temos Deus dentro de nós. Deixa Deus se manifestar através de você. E, se possível, aprendendo isso, aprendendo através do amor, não espere uma enfermidade chegar para você trabalhar isso. Imagine-se agora, você que está me assistindo aí, como alguém que de uma hora para outra perde a sua visão e passe a dar muito valor na sua visão, a fazer uma filtragem do que o seu olho vê e passe então a dedicar a bênção de ter uma visão, passe a dedicar então a tudo que você olhar,
a olhar com amor, olhar com um desejo de construir. Olhe sem reprovar, olhe com desejo de corrigir e de auxiliar para que o erro não continue. Porque o olhar crítico, o olhar maligno, está cheio por aí. Nós precisamos de gente que use os seus olhos para produzir boas obras, para produzir, então, recuperação, para produzir providência. Você está olhando, você está vendo que tem um negócio fora do lugar ali. Por que será que você tem essa capacidade? À toa? Será que não é um indício de que você deve ir lá e ajudar a resolver aquele problema? Ou não, eu estou vendo aqui, mas eu só faço apontamentos. Eu sou uma metralhadora giratória, que tudo aponta, tudo vê, mas não se mexe de jeito nenhum. Você não é tão limitado assim. Não aceite isso. Você tem coluna boa aí, você pode se curvar, pegar um negócio no chão? Tem um monte de gente que não tem isso. Tem um monte de gente que se curvar para pegar uma coisa no chão, a pessoa trava e não levanta mais. Tem que ir para o hospital. Já ouviu falar de hernia de disco? De nervo ciático travado? Já ouviu falar isso já? Meu Deus. Então, se você está podendo se curvar, não deixa as coisas no chão caídas, não. Vai lá e pega. Se você está sabendo que tem alguém cometendo um equívoco, não deixa só a tua percepção ser usada para poder ficar falando mal daquela pessoa que está no equívoco, não. Vai lá, busca uma maneira de auxiliar ela de alguma maneira. Traz uma orientação, uma palavra amiga. Não reprova ela publicamente, não, para causar constrangimentos desnecessários, não. Manda uma mensagem para ela. Fala, ô fulano, eu gosto tanto de você. Eu vim aqui te pedir com toda humildade que me perdoe a intromissão na sua vida, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui, só entre nós, estou eu e você só aqui nessa mensagem. Eu tenho percebido que você está cometendo um erro aí que pode ser ruim para você, e eu gostaria de te auxiliar com o meu conselho. Se você achar que não é conveniente, descarte ele imediatamente, por favor. E me perdoe, que eu não estou querendo aqui te ofender de jeito nenhum. Eu apenas gostaria de trazer um alerta de irmão para você. Olha, tenho percebido que houve um erro ali, assim, assim, assado. Eu gostaria de dizer, se talvez você fizesse assim, 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 você poderia corrigir isso. É para isso que você tem inteligência. É para isso que você tem olho, que você tem ouvido, para isso que você tem mão, coluna que dobra bem, força nos teus músculos. É para auxiliar, é para ajudar. Senão isso que não é utilizado um dia vai ser tirado de você. Ferramenta não usada, ela é emprestada para outro. Deus coloca como diz no Missão do Homem Inteligente na Terra, no capítulo 7 do Evangelho, Deus coloca na tua mão uma enxada, Ele quer que você use ela para carpir, para você fazer uma limpeza do terreno aí que você está, onde você mora. Ele não quer que você pegue essa enxada para dar na cabeça de ninguém. Então, meus amigos, aproveitemos todas as nossas ferramentas, todas. Teu olho, a tua fala, a tua boca, a tua face, a maneira como você olha para as pessoas, que ela seja mansa, que ela seja agradável. Lembre-se que a tua face não te pertence, pertence a quem te vê. A tua face é a manifestação de como anda o teu espírito. Agora você vive carrancudo, testa franzida, é preciso então dar valor nisso, certo? Valorize a tua face, valorize a tua voz, o seu ouvido, os seus olhos. E vamos em frente, né? Que a nossa hora acabou. Arrebentou a boca do balão. Vamos então para a nossa prece de encerramento? Eu não sei se vocês acreditam em sobrenatural, mas caiu essa mensagem aqui, vale a pena ler, Luciano. Essa mensagem, ó, um papelzinho, sabe esses papelzinhos que a gente pega no centro? A gente vai no centro espírita, toda vez que a gente chega para fazer palestra e tal, toda casa espírita dá um papelzinho desse, todo mundo que já recebeu, né? Um desse. Esse e aí, aqui... esse hoje o Luciano abriu o livro, ele voou assim, só falta colar na nossa testa aqui, então lê, amor. Não é coisa que não é coisa ocasional, né? Está contida aqui no livro Busca e Acharás, do Chico Xavier, através do espírito André Luiz. A mensagem se chama Citações de Tratamento. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terás deficiências, é claro, mas é justo observar que todos nos achamos no cadinho do progresso. Dificuldade é medida de avaliação dos nossos recursos.
Dor é sublimação. Erro é experiência. Recorde a sua originalidade. Ninguém possui ideais totalmente iguais às suas. Sua voz e suas mãos são únicas. As marcas de sua presença destacam-se inconfundíveis. Aceite-se desse modo, tal qual é, procurando melhorar-se. Trabalhe quanto se lhe faça possível no bem geral, reconhecendo que se os outros precisam de você, também você necessita dos outros. Guarde a consciência tranquila, vivendo a existência que Deus lhe concedeu. E lembre-se, cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é uma obra-prima de inteligência em processo de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. André Luiz, no livro Busca e Acharás, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade do estudo edificante. Queremos, mestre, nos comprometer a utilizar os nossos recursos com mais inteligência e com mais bondade. Que os nossos olhos sejam motivo de orgulho, onde nós poderemos um dia afirmar que tudo que nós enxergamos, nós podemos, então, não apenas olhar com um olhar de crivo de avaliação. Nós utilizamos esse potente órgão nosso e sensível e, ao mesmo tempo, muito importante. Nós o utilizamos com sabedoria. E chegaremos um dia no mundo espiritual com a satisfação de termos bem aproveitado esse órgão. Pois tudo que nós observamos, nós fomos lá e auxiliamos para que então fosse edificado o teu reino, mestre. O reino de Deus, o reino do nosso Pai, do nosso Criador. O reino de olhar e ajudar a corrigir. Eu olhei, ponderei e auxiliei. Diferentemente do que vínhamos praticando há pouco tempo, mestre, quando nós apenas olhávamos com um olhar punitivo, um olhar julgador, um olhar de deboche, até de ironia daqueles que nós achamos que estão cometendo erros. Nós queremos aqui, e digo isso em conjunto com tantas pessoas, tantas mentes aqui que estão unidas conosco nesse ideal. Nós queremos usar os nossos olhos daqui em diante para olhar com mais amor, com mais paciência, com mais perdão, enxergar exclusivamente para poder auxiliar esse mundo a melhorar. Senhor Jesus, que todos os nossos sentidos, o nosso olfato, a nossa audição, a nossa fala, que todos possam ser nesse momento potencializados, que possam ser renovados nas suas funções orgânicas, de modo que trabalhem de uma maneira absolutamente perfeita. Para que nós então sejamos teus auxiliares, teus embaixadores aqui na terra. Que nós sejamos os teus representantes fiéis, não apenas por questão de crença, por nos professarmos espíritas ou católicos ou protestantes, não. Que nós sejamos teus representantes com o que fazemos. Que nos assemelhemos muito, no máximo que nós pudermos, à tua conduta, quando esteve aqui conosco, nos dando exemplo de fraternidade e de amor ao próximo. Senhor Jesus, nosso desejo é de sermos úteis. Assim, nem precisaremos lhe pedir que tenhamos mais saúde, pois ela será uma consequência do nosso trabalho. Nem precisaremos, mestre, te pedir que nos cure, que nós mesmos estaremos providenciando o nosso corpo saudável, porque nós estaremos o utilizando com sabedoria e com bondade. Senhor Jesus, permita-nos estar aqui na próxima semana. Nós desejamos muito dar continuidade a esse estudo, levando aos nossos irmãos de ideal a tua mensagem, que esclarece, que fortalece e que nos livra da amargura da ignorância. Que nós possamos nos libertar através da tua verdade. Nós agradecemos também os amigos espirituais aqui presentes, sempre impecáveis. Agradecemos nossos irmãos que nos acompanham em outro momento, que assistem esse vídeo aqui em outra ocasião. E abençoamos muito aqueles que estão conosco aqui ao vivo,
que nos dão a honra da sua companhia e da sua amizade. Na tua bênção, Mestre, queremos continuar caminhando ao teu lado hoje e sempre, e que assim seja.